Então, minha amada. Então, como a gente estava comentando, meu nome é Odalis, eu sou estrangeira, sou da Bolívia. E eu conheci a Ingrid quando eu era cardiologista e trabalhava com ecocardiografia. A vida me levou à medicina integrativa para a necessidade de ajudar minha filha. Então, assim, a medicina integrativa me ajudou a salvar minha filha. E de lá para cá, eu tenho me dedicado praticamente exclusivamente a estudar medicina integrativa, ortomolecular e as outras linhas dentro da medicina integrativa. E a gente entende que o ser humano é uma coisa íntegra, que não tem como eu olhar para uma parte um segmento do corpo se entender a correlação com com as outras partes do corpo. Então, a medicina integrativa tem essa visão, entender ele como um ser completo e íntegro para a gente cuidar dele. Então, o que a gente estava conversando, o motivo da nossa reunião hoje é conversar a respeito de qual a conexão, como que acontece a influência do intestino em relação a nossos pensamentos, nosso humor, nossas capacidades mentais. Então, esse foi o assunto que a gente sentou aqui para conversar, extremamente relevante. Você está de parabéns, Ingrid, por ter escolhido esse tema, realmente é muito relevante, porque não vamos conseguir ter um resultado eficiente se a gente não cuidar disso. Porque o humor é um pensamento, né? Alegria, tristeza, não somente depende do que eu quero pensar. Ele vai permitir os níveis de hormônios. Então, a mulher que está na ovulação, muito mais simples, quando está mais fácil de estar mais alegre, mais animada, perto da menstruação, ela está mais triste. Então, a gente percebe nitidamente como que os níveis hormonais influenciam nos pensamentos. Entendeu? Aí também tem Sim, composição corporal, influencia nos seus pensamentos. Em relação ao intestino, o hábito intestinal influencia nos seus pensamentos. Níveis de alguns nutrientes influenciam nos pensamentos. Níveis de atividade física influenciam nos pensamentos. E, logicamente, o aprendizado da vida, né? Os pensamentos também são aprendidos, também influenciam nos nossos pensamentos. Com certeza, essa é a parte que a psicologia tem que cuidar, né? Fazer novas linhas de pensamentos e ensinar a se desgrudar daquilo que ele aprendeu e reaprender a pensar. Mas o resultado vai ser mais eficiente se todas as outras coisas estiverem alinhadas. Então, assim, o que eu tinha comentado mais cedo contigo, a gente repetindo de novo, tentando se fazer rápido, porque eu sei que o tempo é curto, Ingrid, a gente percebe como é relevante essa questão do hábito intestinal e o nosso humor. Então, praticamente todas as pessoas que têm algum grau de depressão ou alteração de humor, eles têm alteração intestinal. sim. E é o que eu falei, né, no início, antes de cair a gente voltar, é sobre o pensamento, né, de muitas pessoas, aquela ideia só focada nos pensamentos que eles veem, e aqueles pensamentos negativos que vai fazer mal ao corpo, né? E só que não é somente os pensamentos, né, desse primeiro cérebro aqui, mas também tem as questões do nosso segundo cérebro aí, que é o intestino. Então, eles estão interligados, na verdade, o tempo todo, né? Então, assim, quando eu vou ter uma escuta ali com os meus clientes, o que eu percebo, né? Até já na primeira sessão ou na segunda, eu pergunto: tem feito um check-up, né, do seu corpo ali físico? Porque muitos têm aquela queixa da pressão alta, da diabetes, várias queixas, né? E conforme a pessoa vai adquirindo certa idade, são problemas, são doenças, né, que são até mais comuns, né? Não é que jovens não tenham, mas a probabilidade do envelhecimento e a pessoa, se ela não também se cuidar, e a gente sabe que tem coisas que não é só questão de se cuidar, né? Tem questões também genéticas, né? Também hereditárias. Mas eu percebo isso nas pessoas que eu atendo, e eu vejo também uma certa preocupação deles também, né? Daquela queixa: eu estou tendo muitos pensamentos negativos, eu estou com conflito
com isso, né? Dentro de casa, eu estou com conflito com meu filho, eu estou com conflito com meu esposo. Aí daqui a pouco tem uma queixa física, eu estou com dor de cabeça, eu estou com insônia, eu estou com gastrite. Aí você, se você não tiver assim, um olhar mais amplo, você pensa que é só a questão dos pensamentos em si, mas não. Tem a questão orgânica, que realmente a gente precisa, até como profissionais da saúde mental, a gente precisa estar atento com relação a isso. Você fez check-up, você tem cuidado, né, da saúde do teu corpo, porque é um conjunto, não é só a saúde mental. Tem a saúde do corpo. Outros já focam na saúde do corpo, mas acabam deixando, né, de lado a questão da saúde mental. Então a gente tem que se preocupar aí, né, nas três esferas aí, corpo, alma, espírito, né? E eles estão interligados aí, né? Sim. E por isso que eu resolvi falar sobre esse tema, né? Fazer esse convite para a senhora. Quando a gente vai tentar pensar, Ingrid, assim, eu quero sair de depressão, como fazer? Né? Vários, o que eu tenho que fazer? É um tripé. Eu tenho que reaprender a pensar, me desligar dos hábitos de pensamentos aprendidos negativos ao longo da vida. Aí a psicologia entra muito forte para ensinar o indivíduo a remodelar os pensamentos. Estilo de vida. Então, não existe uma mudança verdadeira no humor se não tiver uma mudança do estilo de vida. Se aquilo que você viveu te levou onde você está, eu quero um resultado diferente, certamente eu preciso mudar o meu estilo de vida. Então, no estilo de vida, alimento, atividade física e essas questões que a gente falou agora há pouco, né, em relação a cuidado do corpo geral. Então, estilo de vida. Então, primeiro pensamento, segundo estilo de vida e o terceiro tripé é a suplementação. O que seria a suplementação? Né? Que é a parte mais forte da medicina ortomolecular, enfim. É porque, lamentavelmente, os nutrientes não têm o que deveriam conter. Então, não tendo a nutrição correta, então, mesmo que o indivíduo procure escolha entre a maçã e o docinho, escolha a maçã, que é uma coisa pouco provável, mas vamos supor que ele escolheu a maçã dos anos 50 equivale a 26 maçãs em nível de ferro de agora. Então, quando a gente olha para esse fato, nós somos muito desnutridos. Por isso que vem a importância da suplementação. E nesse tripé que a gente conversou, pensamentos, estilo de vida e suplementação, certamente no humor, a primeira coisa que a gente tem que corrigir é o intestino. O hábito intestinal, Ingrid, ele está correlacionado com micro-organismos que se hospedam lá. Mais de 10 trilhões de bactérias. São elas que determinam se o teu cocô vai estar duro, vai estar mole, vai estar quebrado, vai estar fedido, vai estar cheiroso. Gases, gastrite, são os tipos de micro-organismos que se hospedam no teu intestino que vão determinar como que vão ser tuas fezes e a integridade do intestino. E hoje nós sabemos que o intestino é um órgão metabólico extremamente importante. Então, quando a gente tem um intestino preservado, íntegro, com micro-organismos benéficos predominando, que a gente chama de probióticos, então, o intestino faz com que, primeiro, a imunidade seja boa. Então, dificilmente a pessoa fica doente. A imunidade inata, que é a primeira linha de defesa, ela melhora bastante se o intestino estiver bom, se o nível de inflamação intestinal estiver bom. Então, isso já é uma coisa super importante. Segundo, todos os nutrientes que vão fazer neurotransmissores, que são os mensageiros entre os neurônios, todos esses nutrientes, eles saem do intestino. Então, o triptofano, que é um aminoácido que vai virar serotonina, dentro do seu metabolismo, ele depende das bactérias intestinais para ele ir para um lado ou ir para o outro. Então, tem um monte de meta-análise, estudos. O que é uma meta-análise? É um estudo que pega vários estudos pequenos e analisa todos eles e dá uma conclusão. Muitos meta-análises já comprovam como que o microbioma intestinal está correlacionado com graus variáveis de depressão. Então, se eu quero melhorar a depressão, eu preciso melhorar esse microbioma. Além disso, o intestino também é extremamente importante para
absorção de nutrientes. Então, a comida já não tem o que presta. A pessoa já não come o que tem que comer. Eu não consigo absorver. Virou um problema completo, né? É, verdade. Então, realmente, nesse conjunto, é muito importante preservar essas bactérias intestinais, esse microbioma intestinal. Eu não sei se você já teve se você já leu alguma coisa a respeito disso, Ingrid. Sobre isso, já. Já, né? Então, assim, o que a gente percebe? De onde veio os primeiros micro-organismos para nosso intestino? Eles vieram na barriga, na vida intrauterina, você ganha da tua mãe. Então, muitas vezes, a tendência depressiva numa família não é gene. A gente chama de epigenética, acima da genética. Às vezes são fatores externos, inclusive o microbioma. Então, a mãe, quando está gerando um filho, é necessário, se você está grávida aqui, por favor, use probióticos. Porque se a tua flora não é boa, se os micro-organismos, não chama de flora, doutor Murilo ia me matar se eu falo flora. Se o microbioma não é adequado, o que vai acontecer? Você vai gerar uma criança com microbioma alterado. E a probabilidade de um monte de doenças vai estar presente. Então, já na vida intrauterina, se você está gestante ou conhece alguém gestante, use probióticos, micro-organismos benéficos, porque eles vão passar para o bebê. No nascimento, você ganha mais probiótico, dependendo da via de nascimento. Se nasceu com parto normal, ele vai ganhar os probióticos maternos. Se ele nasceu de cesárea, vai ganhar o micro-organismo da luva do médico, né? Aí vai na sorte, né? Agora, o aleitamento materno é fundamental. A comidinha dos micro-organismos bonzinhos, chamados de probióticos, chama prebiótico. O leite materno tem uns prebióticos mais relevantes na natureza. Então, o aleitamento materno é extremamente importante. Então, eu tenho um microbioma. Vamos imaginar, Ingrid, que você nasceu com um microbioma maravilhoso, que tua mãe tinha um microbioma lindo e você nasceu muito bem. Ao longo da vida, o uso de antibióticos, outros medicamentos como anti-inflamatórios e corticoides, eles destroem o microbioma. Matam essas bactérias. Sim, verdade. Então, por isso que a gente sempre fala em crianças pequenas, evite antibiótico, evite antibiótico. Então, a gente tem que dar a chance do nosso corpo se reparar. Eu sei que a gente tem pressa, né? O apressado, né? Quero que se resolva agora. Com certeza. Paciência. É verdade. Na maioria das infecções, o teu corpo consegue te defender e você não vai precisar disso. Lógico, mas uma infecção grave precisar, use. Terminei de usar, use probiótico. Recomponha esse microbioma que foi lesado pela presença do antibiótico. Então, o uso de antibiótico pode lesar esse microbioma. Certamente, ele vai influenciar nos teus níveis de neurotransmissores e te levar à depressão. Outra coisa que influencia muito é o estresse. Repare que quando você está estressado, imediatamente você sente um negócio no estômago, uma queimação, você libera acidez por adrenalina. E esse excesso de acidez mata o microbioma, mata os probióticos. Certamente, após esse fato, se você não recuperar o microbioma, você vai começar a ter inúmeras doenças. Então, o microbioma já se relacionou com obesidade, doenças autoimunes, osteoporose, artrose, depressão, Alzheimer e um monte de doenças, fora só as questões de humor. Então, a gente tem que cuidar. O estresse tem essa capacidade de destruir nosso microbioma. E você vai dizer, ué, mas antigamente as pessoas se estressavam e não tinha tanta depressão, não é? Por que agora tem tanto? Porque antigamente, uma criança ia para o parque, né? Deixava cair a chupeta, pegava a chupeta suja, botava na boca e ganhava probiótico. Você pegava uma fruta assim, lavar, comia, ganhava probiótico. E tinha as propagandas também antigamente assim, né? Se sujar faz bem. Se sujar fazia bem porque você adquiria probióticos da natureza. Mas, lamentavelmente, hoje, grandes cidades, poluição ambiental, toxicidade, fumacê, um monte de pessoas abrindo antibióticos no ar, agrotóxicos,
praticamente os probióticos da natureza em grandes cidades não existem. Então, ou você procura os probióticos, ou nada vai acontecer. Você não vai ficar com os microbiomas alterados. E as consequências disso vão chegar. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar com a nossa família, com a nossa vida, ficar sempre atento. Precisei usar antibiótico, não teve jeito, use probiótico. Eu me estressei a mais, use probiótico. Eu já estou com o intestino destruído. O que eu faço? Já tá? Não, tá péssimo. Sempre foi desde que nasci. E agora? O que eu faço, Dari? Vamos lá pro tripé. Né? Psicologia ajudando nos pensamentos, a construir novos pensamentos, novos hábitos de pensar. Estilo de vida. Então, eu vou consertar o microbioma somente se eu me dar um estilo de vida. Um copo de refrigerante, um pH muito ácido, mata todo o microbioma. O excesso de trigo, extremamente inflamatório para o intestino, ele estimula os micro-organismos errados no intestino. Então, estilo de vida é importante. Atividade física, por exemplo, ele melhora a flora, a microbioma intestinal. Ele melhora os probióticos. Ou seja, eu quero consertar o meu intestino para melhorar os meus pensamentos. Pensamentos, estilo de vida e suplementação. Eu preciso ingerir probióticos saudáveis. Qual, Odales? Olha, existem os ideais e feito é melhor do que perfeito. Então, assim, eu não sei onde você está, qual cidade, qual país, qual região, mas certamente onde você está, existem probióticos para serem adquiridos, ou na farmácia, ou na loja de suplementos. Se puder, adultos, quanto mais cepas diferentes e maior quantidade, melhor. Além de usar probióticos, nós temos que tirar esses alimentos tóxicos, como a gente já conversou, em relação a estilo de vida. Usar a glutamina, outro suplemento importante, porque a glutamina faz tipo um tapete para o microbioma se aderir. Ingerir prebiótico, que é a comidinha do probiótico para ele crescer. Tipo, se eu tivesse uma plantinha nascendo, como se estivesse dando uma aguinha, né? A gente usa prebiótico, que seriam todas as fibras que a gente não digere. A gente chama fruto oligosacarídeo não digerível, que são os FOS, pode ser o GOS, pode ser inulina. Então, todos esses são prebióticos. Isso você pode encontrar, com certeza, dentro da tua região, loja de suplementos ou pela internet, você consegue achar esse tipo de alimentos prebióticos. Em algumas situações onde a pessoa não faz digestão adequada, fica empancinado toda vez que come, com a barriga estufada, tem que usar enzimas digestivas, porque já a produção provavelmente tem enzimas digestivas é ruim. Na hora de comer, coloca enzimas digestivas. Então, basicamente, isso deve ajudar a consertar o teu microbioma e certamente as substâncias que vão virar neurotransmissoras vão aumentar e teus pensamentos vão fluir melhor, porque teu corpo está se reparando, está se consertando. Então, sempre pense no tripé: pensamento, estilo de vida e suplementação. Quando a senhora falou sobre antibiótico, né, eu lembrei aqui, nunca dei não para minha filha não, ela vai fazer 2 anos agora, terça-feira, mas uma coisa assim me fez lembrar, doutora, sobre a questão da febre, né? Eu vejo assim, quando a criança ela está com a febre pequenininha, né, aquela febre baixa, muitos pais já ficam desesperados e já dão um remédio para a febre. Só que a febre, ela está sinalizando, né, que tem algo ali, mas a febre é um sintoma normal, não é, doutora? Não é? A febre durante uma infecção, ela é benéfica. Ela está tentando matar o errado. Então, vamos imaginar que estou com uma virose. Um vírus ingressou no meu corpo, passou minha primeira linha de defesa, que é imunidade inata, onde o intestino é a base, passou essa linha de defesa. Eu fiquei doente. Então, meu sistema imune adquirido, ele produz algumas substâncias que aumentam a temperatura. Para quê? Não é para te matar, não é para matar o teu filho. O objetivo disso é
esse aumento de temperatura prejudicar a multiplicação viral e a multiplicação bacteriana. Ou seja, curar. Sim. A anorexia, a falta de apetite durante o processo infeccioso, ele vem para te curar. Por quê? Porque quando você está se reparando, teu corpo está se consertando, você comer demanda metabolismo, demanda energia, demanda coisa. A anorexia, no comer, o jejum, é benéfico. Por quê? Porque teu corpo está focado em se defender, não em digerir. A gente tem reserva alimentar, não tem que ficar desesperado por ficar tentando comer o tempo todo. Então, o nosso corpo sabe. Se a anorexia vem, a falta de apetite vem, não coma. Beba muita água, mas não coma. Agora, a febre pode ser ruim quando realmente, quando a temperatura passa de um valor, aquilo torna-se perigoso. Isso pode fazer mal ao bebê, pode dar convulsão, pode dar problema. Mas uma febre baixa não é para ser medicado. É só para medicar se caso tiver uma febre muito alta. Caso contrário, a febre é benéfica. E a gente sempre tem que ter um pouquinho de paciência e aguardar, observar, lógico, de perto, consultar o seu médico se está na dúvida, se é a primeira vez, né? Porque, lógico, um pai que nunca teve filho está cheio de dúvidas e medos, né? Mas escute o seu médico e se ele sugerir, olha, não há necessidade de tomar antibiótico. Eu vejo que muitos pais fazem força para o médico soltar um antibiótico. E eles não entendem a agressão que isso está causando, a obesidade no futuro, que pode vir a consequência desse antibiótico de uso precoce e a falta de compor a flora logo após o antibiótico. Então, assim, as consequências da disbiose são inúmeras. E a depressão é uma das que tem pegado mais, tanto quanto a depressão quanto a obesidade, tem sido ultimamente, nesse tempo, no mundo inteiro, as coisas mais fortes, que têm aumentado demais. E o intestino está envolvido em ambas. Sim. Chega muitos casos para a doutora, assim, de pessoas com depressão, já com diagnóstico de depressão, e recebeu algum encaminhamento, ou ela foi por conta própria e procurou a senhora, nessa preocupação, né, do intestino, a parte do corpo, né? Tem essa procura, assim, para a senhora? Da pessoa já com diagnóstico de depressão, ansiedade? Muito. É assim, praticamente, e isso não é só adulto, que às vezes a gente pensa que a depressão só existe em adulto. O bebê pode estar deprimido. Como assim? O bebezinho pode estar deprimido, Sim, dormir ansioso, agitado, chorando à toa, irritado. Então, assim, não tem idade. Então, aí a gente percebe como que não é só pensamento. Porque o bebê pequeno não pensa grande. É verdade. Vai ficar lá, o que vai acontecer. Eles não têm isso, né? É verdade. Então, mas o corpinho adoece. Então, assim, isso é nítido. Então, a qualquer idade, o microbioma pode contribuir significativamente para a alteração de humor. E não sou eu que está falando. Então, assim, tem muitos papers de jornais de biologia. Aí tem assim, toda a explicação neuronal, bioquímica de como isso acontece. Ou seja, reparem que a conexão não é só do nutriente que vai para o sistema nervoso central fazer neurotransmissor, senão também existe uma conexão de sistema nervoso, sabe? Por exemplo, o cachorrinho faz cocô e ele sai abanando o rabo na hora. Por que o cachorro está feliz? Porque há uma conexão no sistema nervoso periférico que conecta o intestino para o cérebro e quando evacua, existem umas alterações lá dentro do aparelho gastrointestinal, do reto, que vai para o cérebro e dá a sensação de bem-estar e prazer. Né? Sim, a senhora pesado. A senhora até perguntou, né, antes de cair a live, a gente voltar, né, que a senhora pergunta para muitos pacientes, né, como está o seu cocô, né? Não, eu pergunto e é a primeira coisa que você precisa consertar num indivíduo quando busca saúde. Obeso, anoréxico, depressivo, doença autoimune, e enfim, artrite, osteoporose, a primeira coisa a se consertar é o intestino.
Então, nem muito duro, nem muito mole, nem muito variável, nem muitos gases, nem muito fedido. Tem que ser um cocôzinho formado, quase sem cheiro, quase sem gases, sem gastrite. Por quê? Porque o intestino é a base para a gente poder consertar essas outras coisas. Então, assim, com certeza, Sim. na primeira consulta, nosso foco inicial sempre está em corrigir o microbioma intestinal, que é a base da saúde, e junto com a atividade física, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou, né? Estilo de vida, pensamentos e suplementação, esse conjunto sempre. Antes de abrir aqui para as perguntas, que eu falei para o pessoal, né, que em algum momento eu ia abrir aí para umas perguntas, né, uma coisa que me chamou a atenção foi sobre o jejum. E eu vejo até uma preocupação isso com relação aos pais, né, e assim, até mais as mães, sabe, com relação aos seus filhos quando não querem comer. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Quando a criança não quer comer, o pai ou a mãe entra naquele desespero e já começa a vir vários pensamentos, né? Essa criança vai morrer, essa criança vai ficar doente, essa criança não come. E se você ali conversar com a criança, né, com calma, com uma atenção, a criança, muitas crianças têm a fala, exatamente a fala assim, estou sem fome, não quero comer. Claro que a gente sabe que tem situações que a criança está distraída, né? Então, às vezes, naquela distração, ela esquece de comer. Mas, em outros casos, acontece da criança, naquele momento, ela não está com aquela necessidade de comer ou aquela quantidade. Então, por exemplo, a mãe colocou uma certa quantidade naquele prato e ela quer que a criança coma aquela quantidade. Enquanto que o prato não está todo ali raspado, a mãe fica inquieta. Não, você não comeu tudo. Você não, então, você vai sentar e você vai comer tudo. Então, assim, às vezes a criança até come, mas ela não come tudo que está no prato. Eu vejo isso, uma certa angústia de pais, e muito mais com mães. Não sei se vai esses casos assim para a senhora, e eu achei interessante a questão do jejum. Até eu vi no seu Instagram, né, a senhora comentando sobre o jejum, como que ele é bom. Claro, eu fiz aí uma pontuação, né, em relação à criança, mas até focando em relação ao adulto, eu achei até interessante aqui, eu até anotei aqui, ó, o jejum, né, aumenta a neuroplasticidade, que é a facilidade que o cérebro encontra de se regenerar e responder a doenças e a danos causados, né? O jejum estimula a produção de BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que fomenta a neurogênese, que é a criação de novos neurônios e sinapses. E eu achei interessante, que eu já tinha lido, né, sobre o jejum, porque muitas pessoas têm a ideia de que faz mal, e quando a gente pensa em relação à criança, a criança que não come é doente, a criança que não come tem problema, né? Eu até já assisti um doutor, acredito que a senhora conhece, o doutor Laí Ribeiro, que ele é nutrólogo. A senhora conhece, doutor Laí Ribeiro? Então, agora já tem alguns meses que eu não assisto, mas assistia muitos vídeos dele falando, né, sobre a nutrição, ele falando, né, do poder do jejum, e teve um vídeo que ele falou sobre isso, né, sobre essa preocupação, né, que os pais têm da criança. Não, tem que comer o prato todo, e eles entram naquele desespero. O que a senhora poderia falar aí para acalmar os pais? Assim, querida, em relação à nutrição e criança, é uma coisa que a gente tem que avaliar pontualmente cada situação. Em geral, Sim. a maioria das vezes, a criança já comeu o necessário. E que os pais têm a ideia de que nós temos que comer muitas vezes ao dia e uma quantidade maior. E a criança recusa. Lógico, existem pequenas exceções de distúrbios alimentares que sim podem comprometer a vida da criança. Né? Tem alguns casos muito pontuais, específicos de crianças que podem até ficar desnutridas mesmo e não quererem comer. E chegarem, tipo, a uma anorexia, como doença. Entendeu? Então, assim, tirando esse pequeno porcentagem de crianças que seriam, tipo, anoréxicas, não querem comer e certamente emagrecerão e vão adoecer, a maioria não é isso.
a maioria é que os pais querem que eles comam demais. Então, assim, o ser humano não precisa comer tantas vezes ao dia. Mas se você está tentando emagrecer e é compulsivo, melhor comer uma coisa que presta várias vezes ao dia para você não cair na tentação. Mas, se você não é Sim. compulsivo, comer durante período de 6 horas só e ficar 18 horas sem comer é uma ótima ideia. Só que água sempre presente. Então, assim, o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele se transforma no jejum prolongado. Então, a gente percebe que você desvia o metabolismo de glicose para ácidos graxos, corpos cetônicos, e você tem clareza de pensamento. Por que que na Bíblia faziam jejum? Eles, né, os nossos profetas iam jejuar antes de falar com Deus. Para ter clareza de pensamento. A gente percebe nitidamente que um corpo treinado, primeiro tem que estar treinado. Se nunca fez, vai te dar confusão mental o primeiro e segundo dia, tá? Você vai ficar confuso. É O verdade. cérebro não sabe usar o corpo cetônico como fonte de energia, como um nutriente bom. Mas, com o treino, ele vai aprender. E você vai perceber como que teu raciocínio fica maravilhoso sem comer, no jejum. Então, assim, além disso, o jejum evita diabetes, diminui a probabilidade de câncer, ele contribui para pacientes oncológicos. Por quê? Porque a maioria das células que estão erradas e estão se multiplicando de maneira acelerada, o metabolismo depende, ele é muito basicamente carboidrato. Então, quando você para de comer, as outras células desviam o metabolismo e aquela célula errada não consegue. Aí ela termina falecendo, né? Apoptose, ela termina morrendo. Então, realmente tem inúmeros benefícios. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009, o jejum intermitente como uma ferramenta para prolongar a vida. Muitas pessoas me perguntam, mas Odali, você faz jejum e você treina? Sim. E meu treino não piorou porque eu estava de jejum. É tudo uma questão de treinamento. Agora, antes de você fazer jejum, você tem que fazer um check-up. Se tua insulina estiver muito alta, você não tem condição de fazer um jejum. Porque a tua glicose vai cair, você vai desmaiar, vai ter um treco. Então, teu metabolismo tem que estar minimamente saudável para você ter um jejum efetivo. E se você é pai, teu filho não está nesse padrão de anorexia, aquele caso específico, relaxa um pouco quando o filho recusa a comida. Tem momentos, dependendo da faixa etária, é muito comum a criança parar de comer, porque ele, nesse momento ele não está crescendo. E daqui a pouco o apetite fica feroz quando é o momento que ele está se desenvolvendo. Então, a gente tem, nós como pais, eu sei a dificuldade, mas a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria para a gente não gerar distúrbios alimentares no nosso filho. Você tem que comer até o final, até a última gota. E aí viram adulto, que não importa o tamanho do prato, ele vai comer tudo e certamente pode ser obeso. Sim. Voltando aí a essa questão dos 3 pilares, né? Quando a gente, até a senhora, né, que quando eu fiz o convite, né, e para falar sobre esse assunto, né, do cérebro e o intestino, né? Então, assim, essa melhora do humor, da ansiedade, da depressão, a senhora poderia repetir os 3 pilares aí? Aí eu vou abrir para pergunta, quem tiver alguma pergunta, gente, vamos aproveitar. Ainda dá tempo de compartilhar, hein? Chamar Claro, alguém assim, os aí. 3 pilares que a gente fala aqui para você consertar a tua saúde integrada, né? Primeiro pilar é pensamentos. Então, você controlar teus pensamentos, você guiar os teus pensamentos, ser dono do que você pensa e reformular os seus pensamentos. Aí a psicologia entra muito forte com várias técnicas para você aprender a pensar de maneira produtiva para a tua saúde. O segundo pilar é o estilo de vida. O que come, quando come, a que hora come, quanto exercício faz, que tipo de exercício faz, a que horas acorda, a que horas Sim. dorme. Estilo de vida, porque essa questão de dormir e acordar, por exemplo, tem um impacto muito gigantesco sobre toda a fisiologia do corpo. Então, estilo de vida é o segundo pilar. E o terceiro pilar é a complementação ou suplementação alimentar. É você corrigir já deficiências que existem ingerindo
eles de maneira mais pura, já entendendo que muitas vezes, a maioria das vezes, o alimento não contém a quantidade que deveria. E hoje a gente tem esse impasse, né? Alguém me pergunta, eu estou com deficiência de selênio, posso comer mais castanha? Se a gente depender da castanha, provavelmente a gente não vai conseguir suprir essa falta. A gente precisa realmente suplementar, complementar a dieta com a suplementação. Sim, selênio, né, iodo também, né, eu lembro, eu ouvia muito o doutor Lai Ribeiro falando também do iodo também, né. Sim. A deficiência de iodo no Brasil não é por falta de ingesta. A gente ingere bastante, os alimentos têm bastante iodo, porque estamos perto do mar. Então, a terra aqui tem muito iodo. O nosso problema é o excesso de halogenados. O que são halogenados? É o bromo, o flúor e o cloro. Então, isso está tanto em tudo. Tanto que a gente ingere, toma banho, lava o dente, escova o dente, vai no dentista. Sim, E o sim. exagero dessas substâncias fazem com que o iodo do nosso corpo fique baixo. Agora, algumas regiões, dependendo do país, né? Por exemplo, a Bolívia é um país onde quase não existe iodo, nem no sal. Então, assim, nem o salário Uyuni tem iodo. Então, assim, realmente nós precisamos lá complementar a nossa... Porque não há na natureza. Aqui no Brasil, há bastante. A deficiência de iodo vem por excesso de halogenados. Então, diminuir os halogenados no dia a dia já faz muita diferença. É bromo que fala? Bromo? Bromo. O bromo está muito no pão. Bromo. Ele é usado no lugar do fermento. O flúor está muito no gel dental e no dentista costuma florar os dentes, né? Água também. E o cloro, assim, a água, né? Agora com o Rio de Janeiro, o problema da água, a quantidade de cloro na água aumentou muito. O cheiro do cloro na água está muito forte. Aquilo tanto se absorve pela pele quanto se absorve quando a gente ingere. Então, excesso dessas substâncias que nos levam à deficiência de iodo, não é a falta de ingesta de iodo. Sim. Com relação a quando a senhora falou dos 3 pilares, quando a senhora pontuou até a questão do sono, eu reparo muito isso. Muitos pacientes chegam com essa queixa, né? Pensamentos muito acelerados, né? Ansiosos, e a questão do sono, né? Ah, eu perco o sono, eu não consigo dormir, e muitos ficam se automedicando, tá? Sem prescrição ali médica, sem médico ter receitado. E assim, aí eu percebo como que é a dificuldade de muitas pessoas, né? Ou quando procura uma ajuda, procura assim, de uma forma errada, do jeito que ela interpreta, não, eu mesmo me automedicar sem receita médica, ou então até vai, muitos, até aquele pensamento assim, né? Não, eu vou procurar um psiquiatra para ele me medicar, passar um remédio, só para eu conseguir dormir. Se eu conseguir dormir, eu resolvi todos os meus problemas. Eu vejo muito isso nos atendimentos. Se eu conseguir dormir, já resolvi 90% do meu atendimento. E é uma coisa que me chama muita atenção, essa questão dos pensamentos acelerados e a falta do sono, as pessoas não conseguirem dormir bem. Em relação a pensamento acelerado e falta de sono, né? Quando a pessoa está muito agitada, irritada, compulsiva, impaciente, sem freio, né? Não vou comer, come um, come 100, não vou comprar, compra um, compra 10. Isso acontece por desbiose, claro, o intestino está falido há muito tempo, o intestino que evacua muitas vezes a dia, fezes mais amolecidas, um cheiro um pouquinho mais forte, né? Eles até acham que o intestino é maravilhoso, porque ele vai no banheiro muitas vezes, é maravilhoso, mas ele está errado. Então, essa desbiose leva à deficiência de GABA. O GABA é o neurotransmissor inibitório. O GABA é o nosso freio. Então, na ausência de GABA, nosso cérebro não tem a capacidade de desligar e de parar. Então, nós não precisamos... Os medicamentos são coisas que não existem na gente. Lógico, em certas situações a gente até usa. Mas a gente precisa sempre entender que corrigir os mecanismos endógenos é muito mais eficiente e é muito menos lesivo, entendeu? Porque todo medicamento tem um benefício e 10 efeitos colaterais. Agora, na produção de GABA, temos várias coisas, tanto como estimulantes de GABA, como tianina, lácteo, cauacaua, tem vários suplementos que estimulam a produção do GABA, camomila, enfim. Mas também nós
temos aromaterapia, que pode melhorar o GABA. Tem meditação, que eu posso tentar desacelerar meu cérebro. Então, assim, todas essas coisas, atividade física, vai aumentar a produção desses neurotransmissores cerebrais. Então, certamente, eu vou começar a dormir melhor. Então, quando a gente tem uma questão, de novo, a gente tem que olhar tudo. Não é só tomar o Rivotril. Não vai resolver. Isso. Então, o sono Isso. está envolvido com muitas coisas. E neurotransmissor, o GABA, por exemplo, é muito importante para o sono. Produção de melatonina, quantidade de melatonina que teu corpo produz. Aí está relacionado à quantidade de luz branca na retina do olho. Para a produção de melatonina, Sim. quantidade de iodo no sangue. Alguns alimentos que têm ricos em triptofano aumentam a produção de melatonina. Então, você já vê que a alimentação também. Eu tenho que ter uma adrenal funcionante, uma glândula adrenal adequada. Então, se eu estou muito histérico, minha adrenal vai falir. E certamente meu sono vai ficar ruim. Hormônios. A progesterona é o hormônio que faz a mulher dormir. Contribui com a melatonina. Então, a progesterona tem que estar boa. Muitas mulheres têm deficiência de progesterona muito cedo. Aí o útero adoece, enfim, que elas não dormem. Ou seja, perceba que sono é uma coisa complexa. É complexo, Então, é verdade. Se eu quero ter um resultado bom, eu tenho que mexer em todos os pontos. Não é só tem que mexer. Um remedinho. Isso. E voltando... Intestino, e é tudo. Isso. E voltando àquele ponto, não é também somente os pensamentos acelerados, né? Ah, eu estou ansioso, por isso que eu não durmo. Não, tem que olhar o todo, né? Mas tem que olhar o todo. Meditação e tal vai ajudar. Mas é o todo. Sim. Né? Estilo de vida, suplementação e pensamentos. Sim. Vou abrir aqui, gente. Claro. Vou abrir aqui para perguntas. Tem aqui algumas pessoas já entraram, saíram. Tinha algumas pessoas que estavam antes da live cair, aí retornei. E algumas não retornaram, mas elas vão com certeza assistir depois. Alguém tem perguntas para fazer, gente? Pode aproveitar aqui e deixar a sua pergunta. Deixa eu até voltar aqui. Eu não sei se a doutora consegue ver, né? A senhora não consegue ver, não, né? Aqui. Eu tô vendo. Bom, o pessoal aqui. Ah, tá vendo? Tá. Mas eu não vi que nenhuma. Eu acho assim, não vejo nenhuma pergunta, eu acho. Mas se alguém quiser perguntar. Tá, que bom. Que bom que aparece, né? Para os dois lados. Eu pensei que só eu conseguiria ver aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita, gente. A doutora aí, se quiser falar alguma coisa sobre as questões emocional do intestino mesmo, sobre o sono que ela falou, alimentação. Eu até acho isso interessante, né, doutora? Igual na escola, né? Aí o professor pergunta, quem tem dúvida? Aí um monte de gente fica com dúvida assim, mas aí a pessoa fica esperando sempre, né? O outro levantar. Eu tenho muito disso, assim, pessoas que... pergunta com uma certa frequência, até que foi uns 2 artigos que saíram na sequência no jornal, que me pediram para escrever e tal, falando a melatonina. E todo mundo fala assim, Dalis, posso suplementar a melatonina? Posso tomar? Então, assim, a melatonina realmente, qual seria o efeito maléfico? Né? Nenhum. Tem um efeito colateral? Não. Mas, se você tomar muito, você pode parar a tua produção endógena. Então, sempre comece com a dosezinha mais baixa. Tomei e não dormi. Lembre-se que sono tem muitos pilares. E se eu quero realmente ter um sono fisiológico que vai me construir minha saúde, eu preciso trabalhar todos os pilares. Então, eu tenho que trabalhar a melatonina? Sim. Eu tenho que melhorar os meus hormônios? Sim. Tenho que melhorar meus nutrientes? Sim. Tenho que melhorar minha atividade física? Sim. Tenho que fazer meditação? Sim. Aprender a desligar o cérebro. Aprender a meditar, se desconectar, é necessário. Então, tudo isso tem que ser visto ao mesmo tempo. Adrenal, também importantíssimo. Desligar o cérebro, isso que a senhora falou, é tudo, porque as pessoas, até pelo celular, né? Eu vejo muitas pessoas até se questionam até dos filhos, né? Até filhos adolescentes. Meu filho fica o dia todo no celular, né? Meu esposo
fica o dia todo no celular, deita na cama com o celular e depois fica se queixando que está sem sono, né? Depois que desliga ali o celular meia-noite, 1 da manhã, e fica reclamando que está sem sono. Eu até me lembro, né? A senhora comentou aí sobre quando a gente vai deitar para dormir, apagar tudo, né? Porque a gente precisa, né, da escuridão nesse momento, né, para a gente conseguir ter um sono aí com de boa qualidade, né? Eu achei muito interessante quando eu li, né, sobre isso de estar tudo apagado, que ter luzes ali é prejudicial, né? Eu achei muito Sim. interessante isso. Porque a luz na retina do olho, ela inibe a produção de melatonina. Então, na ausência de luz, a melatonina é produzida. Então, a partir das 18 horas, 17 horas, onde começa a vir a penumbra, o céu fica vermelhinho, já há uma pequena liberação de melatonina. Se a gente morasse num lugar sem luz elétrica, 8 da noite a gente estava num sono profundo, porque a melatonina estaria alta. Então, o que o ser humano Sim. inteligente fez? Criou a luz elétrica e faz muita luz na retina dos olhos, muitas horas ao dia. Isso certamente influencia. O que eu recomendo para as mães e para as pessoas em geral é, por volta das 7 ou 8, já começar a desligar as luzes, sabe, grandes, assim, que são brancas, assim, claras, e começar a ligar abajurzinhos na casa com luz amarela, já penumbra, para já começar a produzir, já começar a preparar meu cérebro, minha cabeça para dormir. Entendeu? Para produzir mais. Quanto mais melatonina você tem, teve até um trabalho que saiu nas 2 semanas atrás, falando que até a gravidade por SARS-CoV é menor quando você tem mais melatonina no corpo. Então, quanto mais horas de escuridão, mais melatonina eu terei. Ah, Odalis, mas se eu fecho o olho, tá tudo escuro. Não tá escuro, porque a nossa pálpebra não é 100% escura. Não é 100%. Então, assim, no quarto de uma criança, tem algumas pessoas que têm o hábito de deixar um abajur, desligue. Isso não é legal. Tenta desligar tudo, tenta fechar tudo, tenta cobrir, deixar no escuro para ter mais melatonina. A melatonina mexe muito com os hormônios. Então, quando a gente tem uma glândula pineal, não tem uma melatonina adequada, você tem alterações de puberdade. Puberdade precoce. Então, mexe com toda a nossa fisiologia. Então, realmente, a luz não te acrescenta. Você tem que retirar.